Olá, sejam bem-vindos a mais esse momento de reflexão rezando com a palavra. Hoje temos uma palavra bem propícia para a nossa oração, que está em primeira carta de São Paulo aos Timóteos, no capítulo 2, entre os versículos 1 e 4, que diz assim: Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A palavra de hoje é uma recomendação. Recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens. Nós podemos aqui imaginar tudo que nós fazemos desde que amanhece o dia, todas as nossas atividades. E o Senhor está dizendo, olha, eu recomendo que você apresente ao Senhor as suas orações, as suas preces, as suas súplicas, as suas ações de graça. O Senhor está constantemente aberto para nos escutar. E isso envolve a nossa fé e a nossa confiança e de principalmente se colocar no lugar dos outros, daquelas pessoas pelas quais nós encontramos no dia a dia. Se você vai ao médico, você pode se colocar diante do Senhor e já rezar pelo seu médico. Rezar para que ele tenha discernimento, sabedoria, para que ele chegue ao diagnóstico correto. Rezar pelo remédio que você toma. Você pode rezar pelo seu filho, sua filha, nas dificuldades que eles estão. Gente, o poder da intercessão de uma mãe é sobrenatural. Uma mãe intercedendo pelo filho, seja para o que for, tem um poder enorme diante de Deus. Deus sabe o porquê. O poder de um sacerdote, cada um tem uma unção própria. Quantos sacerdotes, às vezes, alguns, são meio tímidos para abençoar, para fazer orações de poder no espírito, para repreender o mal, claro, com certa cautela e discernimento, mas o sacerdote, as mãos do sacerdote têm um poder fora do comum. Quando ele levanta a mão e diz, quero abençoar, aquilo é bendito, é abençoado. São mãos poderosas no poder do Espírito. O sacerdote, um pai, uma mãe, tem poder sobrenatural de intercessão. A oração também dos filhos. O Senhor convida a todos a interceder, a apresentar diante dele as situações. E o Senhor gosta, digamos assim, que a gente reze uns pelos outros. Em várias partes da Escritura Sagrada, ele vai mostrar como nessa palavra é bom e agradável. E aí ele vai dizer mais uma coisa, para que possamos viver uma vida tranquila. Se uma pessoa está nervosa, a gente pode rezar por ela pedindo ao Senhor que a acalme, cura a ansiedade, cura o temperamento. Nós precisamos rezar, mas só se reza se tiver amor. Só se reza bem se tiver bondade, se desejar realmente o bem para todos os homens. E o Senhor diz, reze também pelos seus governantes. Reze por aqueles que estão comandando o seu chefe, a sua chefe, que você possa rezar por todos. Cada um tem sua dificuldade, mas o Senhor mostra que a partir do momento que a gente coloca na presença dele, ele tem poder de agir, porque você confiou a ele aquela situação. E aí está o poder da oração. Nós confiamos no Senhor, como Moisés subiu para escutar e o Senhor escreveu a tábua da lei, né? A tábua, né? Da lei. E, no entanto, o povo cá embaixo não quis mais esperar, fez um bezerro de ouro. E depois, quando Deus vai com fúria, dizendo, vou destruir esse povo, Moisés se colocou como intercessor. Vou destruir o seu povo. E ele diz, meu não, Senhor, o teu povo. E o Senhor não pode fazer isso, com toda a audácia diante de Deus. O que eles vão dizer? Que o Senhor tirou o povo do Egito para morrer aqui no deserto? E aí ele vai, aplaca a ira de Deus rezando. Nós podemos chegar diante do Senhor e falar, Senhor, é teu filho, é tua filha. Jesus custou o seu sangue na cruz. O Senhor derramou o seu sangue por causa dele, por causa dela. Resgata, cura, liberta. E a oração precisa ser perseverante.
Às vezes precisamos oferecer penitência. Às vezes precisamos rezar junto com outras pessoas, porque onde 1 ou 2 estão reunidos em meu nome, ali eu estarei. Há um problema no trabalho? Não tenha medo de chamar outras pessoas que tenham boa índole e reze junto com elas por aquele problema. Reze junto em família, mas apresente ao Senhor, sobretudo sobre a intercessão de Nossa Senhora, de São José, dos santos e santas de Deus. Podemos rezar sempre, sem desanimar e com perseverança, porque o Senhor é fiel e justo para nos escutar. Por isso, nesse momento, rezando com a palavra, vamos colocar diante de Deus aquelas pessoas que você traz no coração e precisa rezar por elas nesse momento. Vamos pedir ao Espírito Santo que derrame sobre essas pessoas, que mude a sua mentalidade, o seu coração, que ela possa encontrar no poder de Deus a orientação, aqueles que estão divididos, que estão em dificuldades. Senhor, nós te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus, derrama teu Espírito Santo, dá direção, dá uma orientação correta nas tomadas de decisão. Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre aqueles que estão sofrendo injustiça, aqueles que estão sendo perseguidos. Senhor, derrama teu Espírito de fortaleza, direciona, Senhor. Faz cessar, Senhor, aquelas tribulações onde seus filhos estão, Senhor, cansados, sem força, desanimados. Senhor, vem em auxílio daqueles que estão doentes. Vem em auxílio, Senhor, daqueles que têm problemas mentais, que estão realmente doentes, Senhor, na alma, no espírito. Senhor, tem piedade, cura, liberta, salva. Entra com a tua providência, Senhor, para o tratamento. Dá discernimento e sabedoria aos médicos. Dá discernimento e sabedoria aos nossos governantes. A todos aqueles, Senhor, que o Senhor constituiu em dignidade, constituiu no poder, para que eles governem com justiça. Senhor, levanta-te sobre toda a maldade que assola por toda parte a nossa nação, o nosso país. Senhor, são tantas súplicas, Senhor, que sobem constantemente diante de vós. Tem piedade, Senhor. Nós clamamos o poder do seu sangue sobre todos os problemas e sofrimentos humanos, sobretudo daqueles que rezam agora. E pedimos o auxílio da sua graça, pela intercessão de Nossa Senhora, aquela que nos ouve, aquela que ouviu do Senhor que para ti nada é impossível. Sobretudo pedimos as graças nesse momento para todos aqueles que vivem situações humanamente impossíveis de serem resolvidas. Senhor, para todos nós te pedimos que derrame uma unção própria de libertação, de cura, de restauração, sobretudo de resposta de oração, para aqueles que estão clamando por ti, Senhor, dia e noite, sofrendo e pedindo justiça diante dos seus sofrimentos. Pai Santo, em nome de Jesus, nós nos unimos em oração por todos aqueles que sofrem. Bendito seja o teu nome, Senhor, adorado sejas, porque o Senhor é um Deus que entra com a providência e nos salva. O Senhor é o Deus que nos ajuda, o Senhor é um Deus que nos consola. Pedimos essas graças, Senhor, todas especiais, pela intercessão de Nossa Senhora, de uma maneira muito especial por Nossa Senhora das Graças, aquela que nos disse nessa revelação, que está com as mãos pesadas de tantas graças para derramar sobre aqueles que pedem. Mãe, nós te pedimos pela sua poderosa intercessão, as graças que não são necessárias, sobretudo para a nossa salvação, e as graças imediatas que todo esse povo de Deus reza agora e suplica à Senhora. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim encerramos mais um momento de reflexão, rezando com a palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida e te dar as respostas de oração que você tanto tem esperado. Elas vão chegar em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E até o próximo momento rezando com a palavra.